Conta um Conto apresenta The H.P. Lovecraft Celefais. Narração Marcelo Fávaro. 1920. Em um sonho, Curanes viu a cidade do vale, e mais além da costa e o pico nevado sobranceando o mar, e as galeras de cores alegres que saem do porto rumo às regiões longínquas, onde o mar encontra o céu. Foi também num sonho que recebeu o nome de Curanes, pois em vigília era chamado por outro nome. Talvez fosse natural que sonhasse outro nome, pois ele era o último remanescente da família, sozinho em meio à multidão indiferente em Londres. E não havia muitas pessoas para falar-lhe e lembrá-lo de quem fora. O dinheiro e as terras haviam ficado para trás, e ele não se importava com outras pessoas, mas preferia sonhar e escrever sobre os sonhos. Esses relatos suscitavam o riso em quem os lia, mas de modo que, passando o tempo, guardava-os para si mesmo e, por fim, parou de escrever. O quanto mais se afastava do mundo ao redor, mais exuberantes tornavam-se os sonhos, e seria inútil tentar descrevê-los no papel. Curanes não era moderno e não pensava como outros escritores. Enquanto estes tentavam arrancar o manto encantado que recobre a vida e mostrar uma realidade abjeta em todo o seu horror, Curanes só se preocupava com a beleza. Quando a verdade e a experiência não eram suficientes para evocá-la, ele a buscava na fantasia e na ilusão, e a encontrava batendo à porta, em meio a lembranças nebulosas de histórias infantis e sonhos. Poucas pessoas conhecem as maravilhas que as histórias e visões da infância são capazes de revelar, pois quando ainda crianças escutamos e sonhamos, pensamos meros pensamentos incompletos, e uma vez adultos, tentamos relembrar. Sentimos-nos prosaicos e embotados pelo veneno da vida, mas há os que acordam na calada da noite com estranhas impressões de morros e jardins, de chafarizes que cantam ao sol, de penhascos dourados suspensos sobre o murmúrio do oceano, de planícies que se estendem até cidades adormecidas em bronze e pedra, e de heróis que montam cavalos brancos caparazonados nos limites de densas florestas. E então sabemos ter olhado para trás, através dos portões de marfim, e visto o mundo incrível que nos pertencia antes de sermos sábios e infelizes. E de repente, Curanes encontrou o antigo mundo de sua infância. Tinha sonhado com a casa onde nasceu, a enorme casa de pedra recoberta de era, onde 13 gerações de seus antepassados haviam morado e onde esperava morrer. A lua brilhava, e Curanes havia saído para a fragrante noite de verão, cruzado os jardins, descido os terraços, passado os enormes carvalhos do parque e seguido a estrada branca até o vilarejo. O vilarejo parecia muito antigo, carcomido nas bordas como a lua que começava a minguar. E Curanes imaginou: se os telhados triangulares das casinhas esconderiam o sono ou a morte. Nas ruas a grama crescia alta,
e as janelas dos dois lados estavam ou quebradas ou espiando, curiosas. Curanes não se deteve, mas seguiu adiante como se atendesse a um chamado. Não ousou ignorá-lo por temer que fosse uma ilusão, como os desejos e ambições da vida, que não conduzem a objeto algum. Então, seguiu até uma estradinha que deixava o vilarejo em direção aos penhascos do canal e chegou ao fim de todas as coisas, ao precipício e ao abismo, onde todo o vilarejo e o mundo inteiro caíam de repente no nada silencioso da infinitude, e onde até mesmo o céu parecia escuro e vazio, sem os raios da lua decrépita e das estrelas vigilantes. A fé o impeliu adiante, além do precipício e para dentro do golfo por onde desceu. Passou por sonhos obscuros, amorfos, jamais sonhados, esferas cintilantes que poderiam ser partes de sonhos sonhados, e coisas aladas e risonhas que pareciam zombar dos sonhadores de todos os mundos. Então um rasgo pareceu abrir a escuridão adiante, e Curanes viu a cidade no vale, resplandecendo ao longe, lá embaixo, contra um fundo de céu e mar com uma montanha nevada junto à costa. Curanes acordou assim que divisou a cidade, mas o breve relance não deixava dúvidas de que era Celefais, no vale de Oth-Nagai, além das montanhas Tanarianas, onde o seu espírito havia passado a eternidade de uma hora numa tarde de verão em tempos longínquos, quando fugiu da governanta e deixou a quente brisa marítima embalar-lhe o sono, enquanto observava as nuvens no rochedo próximo ao vilarejo. Ele protestou quando encontraram-no, acordaram-no e levaram-no para casa, pois no instante em que despertou, estava prestes a zarpar numa galera dourada rumo às alentadoras regiões onde o mar encontra o céu. E no presente ele sentiu o mesmo ressentimento ao despertar, pois havia reencontrado a cidade fabulosa depois de 40 anos. Mas, passadas 3 noites, Curanes voltou a ver mais uma vez Celefais. Como da outra vez, sonhou primeiro com o vilarejo adormecido ou morto, e com o abismo que lhe desce flutuando em silêncio. E então o rasgo abriu-se mais uma vez na escuridão, e ele vislumbrou as minaretes reluzentes da cidade, e viu as galeras graciosas ancoradas no Porto Azul, e observou árvores de ginkgo no Monte Homem, balouçando ao sabor da brisa marítima. Mas dessa vez ninguém o acordou, e como uma criatura alada, Curanes, aos poucos, foi se aproximando de uma encosta verdejante até que seus pés estivessem firmes sobre a grama. De fato, ele havia retornado ao vale de Oth-Nagai e à esplendorosa cidade de Celefais. Curanes caminhou junto ao pé do morro, por entre a grama perfumada e as flores resplendentes, cruzou os gorgolejos de Naraxa pela ponte de madeira que havia entalhado seu nome tantos anos atrás e atravessou o bosque sussurrante até a enorme ponte de pedra junto ao portão da cidade. Tudo era como nos velhos tempos. As muralhas de mármore seguiam imaculadas, e as estátuas de bronze em seu topo lustrosas.
E Curanes viu que não precisava temer pelas coisas que conhecia, pois até mesmo os sentinelas nas muralhas eram os mesmos, e jovens como no dia em que os vira pela primeira vez. Quando entrou na cidade, além dos portões de bronze e das calçadas de ônix, os mercadores e os homens montados em camelos cumprimentavam-no como se jamais houvesse ido embora. O mesmo aconteceu no templo turquesa de Nat-Hortat, onde os sacerdotes ornados com coroas e orquídeas disseram-lhe que não existe tempo em Ot-Nargai, apenas a juventude eterna. Então Curanes caminhou pela Rua dos Pilares em direção à muralha ao mar, onde ficavam os comerciantes e marinheiros, e os estranhos homens das regiões onde o mar encontra o céu, e lá ficou por muito tempo, contemplando o porto esplendoroso, onde as águas refletiam um sol desconhecido e onde vogavam suaves as galeras vindas dos mares longínquos. Contemplou também o Monte Homem, que se erguia altaneiro sobre o litoral, com as encostas mais baixas, repletas de árvores balouçantes, e o cume branco a tocar o céu. Mais do que nunca, Curanes queria navegar em uma galera até as terras distantes sobre as quais tinha ouvido tantas histórias singulares, e, assim, foi em busca do capitão, que muito tempo atrás prometera levá-lo. Encontrou o homem, Atib, sentado no mesmo baú de especiarias, onde estava da outra vez, e Atib parecia não perceber que o tempo havia passado. Os dois remaram juntos até uma galera no porto e, dando as ordens aos remadores, singraram as águas no mar serenariano que acaba no céu. Por vários dias o navio deslizou sobre as águas, até alcançar, enfim, o horizonte, onde o mar encontra o céu. A galera não parou por um instante, sem a menor dificuldade, e começou a flutuar pelo azul do céu em meio às felpudas nuvens rosadas. E sob a quilha, Curanes pôde ver países estranhos, rios e cidades de beleza ímpar, banhados pelos raios de sol que parecia jamais enfraquecer ou sumir. Passado algum tempo, Atib disse que a viagem estava chegando ao fim e que eles logo desembarcariam no porto de Seranian, a cidade de mármore rosa nas nuvens, construída no litoral etéreo onde o vento oeste adentra o céu. Mas, quando as torres lavradas da cidade surgiram no horizonte, ouviu-se um som em algum lugar do espaço, e Curanes acordou no sótão onde morava em Londres. Muitos meses depois disso, Curanes procurou em vão a resplendente Celefais e as galeras celestes. E ainda que os sonhos levassem-no a muitos lugares belos e inauditos, ninguém que encontrasse pelo caminho sabia dizer como encontrar Ot-Nargai, detrás das montanhas tanarianas. Certa noite ele voou sobre as montanhas sombrias, onde havia fogueiras solitárias e esparsas, e manadas estranhas, e pelo desgrenhado e com sinetas no tempo, e na parte mais selvagem dessa terra montanhosa, tão remota que poucos homens poderiam tê-la descoberto, encontrou uma terrível muralha, ou uma barragem de pedra antiga que zigue-zagueava por entre escarpas e vales. Gigante demais para ter sido construída por homens, e de uma extensão tal que não lhe via nem o começo nem o fim. Além da muralha, no entardecer sombrio,
Curanes chegou a um país de singulares jardins, jardins e cerejeiras, e quando o sol nasceu, vislumbrou uma beleza tão intensa de flores brancas e vermelhas, folhagens e gramados, estradas brancas, riachos cristalinos e lagoas azuis, pontes lavradas e pagodes de telhado vermelho que, por um instante, esqueceu de Celefais, tamanho o seu deleite, mas voltou a lembrar-se da cidade ao caminhar por uma estrada branca em direção a um pagode de telhado vermelho, e teria perguntado o caminho aos habitantes dessa terra, se não tivesse descoberto que no local não havia homens, apenas pássaros e abelhas e borboletas. Em uma noite, Curanes subiu uma interminável escadaria de pedra em espiral e chegou à janela de uma torre que dava para uma imponente planície e para um rio iluminado pelos raios da lua cheia. E na cidade silenciosa que espraiava-se a partir da margem do rio, pensou ter visto algum detalhe, alguma configuração familiar. Teria descido e perguntado o caminho a Oth-Nargai, se não fosse pela temível aurora que assomou a algum lugar remoto além do horizonte, revelando a ruína e a antiguidade do lugar, a estagnação do rio Juncoso e a morte que pairava sobre aquela terra desde o rei Kinaratolis, desde que ele voltou das batalhas e defrontou-se com a vingança dos deuses. Então Curanes procurou em vão pela maravilhosa cidade de Celefais e pelas galeras que singram o firmamento até Seranian, vendo pelo caminho inúmeros prodígios e certa vez escapando por um triz de um alto sacerdote indescritível, esse sacerdote que usa uma máscara de seda amarela sobre o rosto e vive isolado em um monastério pré-histórico no inóspito platô gelado de Leng. No fim, ele estava tão impaciente com os áridos intervalos entre uma noite e outra que decidiu comprar drogas para dormir mais. O haxixe ajudava um bocado, e uma vez mandou-o a uma zona do espaço onde não existem formas, mas gases cintilantes estudam os mistérios da existência. E um gás violeta explicou que aquela zona do espaço, além do que Curanes chamava de infinitude. O gás nunca tinha ouvido falar em planetas e organismos, mas identificou Curanes como originário de uma infinitude onde a matéria, a energia e a gravidade existem. Curanes estava muito atencioso para rever os minaretes de Celefais e, para tanto, aumentou a dosagem. Mas logo o dinheiro acabou e ele ficou sem drogas. Em um dia de verão, expulsaram-no do sótão e ele ficou perambulando sem destino pelas ruas, até atravessar uma ponte e chegar a um lugar onde as casas pareciam cada vez mais diáfanas. E foi lá que veio a realização, e Curanes encontrou o cortejo de cavaleiros de Celefais, que o levaria de volta à cidade esplendorosa, para sempre. Os cavaleiros pareciam muito garbosos, montados em cavalos ruanos e vestidos com armaduras lustrosas e tabardos com brasões em filigrana. Eram tão numerosos que Curanes quase os tomou por um exército, mas na verdade vinham em sua honra, uma vez que ele havia criado Oth-Nargai em seus sonhos. E por isso seria coroado como o deus mais alto no panteão para todo sempre. Então deram um cavalo a Curanes e puseram-no frente ao cortejo, e todos juntos cavalgaram majestosamente pelas montanhas de Surrey e avante, rumo às regiões onde Curanes e os seus antepassados haviam nascido.
Era um tanto estranho, mas à medida que avançavam, os cavaleiros pareciam voltar no tempo a cada galope, pois quando passavam pelos vilarejos no crepúsculo, viam apenas casas e aldeões como os que Chaucer ou os homens que viveram antes dele poderiam ter visto. E às vezes viam outros cavaleiros montados com um pequeno grupo de escudeiros. Quando a noite caiu, aumentaram a marcha e logo estavam num voo espantoso, como se os cavalos galgassem o ar. Com os primeiros raios da aurora, chegaram ao vilarejo que Curanes tinha visto, cheio de vida na infância e adormecido ou morto nos sonhos. O lugar estava mais uma vez cheio de vida, e os aldeões madrugadores faziam mesuras enquanto os cavalos estrondeavam rua abaixo e dobravam a ruela que conduz ao abismo dos sonhos. Curanes só havia adentrado o abismo à noite, e assim pôs-se a imaginar que aspecto teria durante o dia. Então ficou olhando, ansioso, enquanto o cortejo aproximava-se da beirada. Assim que chegaram no aclive antes do precipício, um fulgor dourado veio de algum lugar no oeste e envolveu todo o panorama ao redor de mantos fulgentes. O abismo era um caos fervilhante de esplendor róseo e cerúleo, e vozes invisíveis cantavam exultantes enquanto o séquito de cavaleiros precipiava-se além da beirada e descia flutuando, cheio de graça, por entre nuvens cintilantes e lampejos argênteos. A suave descida durou uma eternidade, com os cavalos galgando o éter como se a galopar em areias douradas. E então, os vapores luminosos abriram-se para revelar um brilho ainda mais intenso, o brilho da cidade de Celefais. E além, e mais além, a costa e o pico nevando, sobranceando o mar, e as galeras de cores alegres que saem do porto rumo às regiões longínquas, onde o mar encontra o céu. E desde então, Curanes reina sobre Otnargai e todas as regiões vizinhas ao sonho, e preside sua corte, ora em Celefais, ora em Seranian, a cidade das nuvens, e ainda reina por lá, e há de reinar feliz por todo o sempre, ainda que sob os penhascos de Innsmouth as marés do canal tratassem com escárnio o corpo de um mendigo que atravessou o vilarejo semideserto bem ao amanhecer, tratassem com escárnio e atirassem o corpo sobre as rochas, ao lado das Trevor Towers cobertas de era, onde um cervejeiro milionário, gordo e repulsivo, desfruta a atmosfera comprada de uma nobreza extinta. Fim do conto. Celefais, de Howard Phillips Lovecraft. Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Este conto aqui do Lovecraft trata basicamente de sonhos e universos criados a partir desses sonhos que Curanes, já em estado, pelo que eu entendi aqui, já em estado tão fora do seu normal, que ele nem lembrava qual era o seu nome verdadeiro. Esse é o seu nome que ele aprendera nos sonhos, né? Foi também num sonho que recebeu o nome de Curanes. E aí ele fala que conheceu, viajou a um lugar que não havia tempo, né? O tempo não passava,
E aí ele fala de Celefais, fala de Seranian e outros lugares dentro dos seus sonhos. Tem uma passagem aqui que ele explica ter sido mandado embora do sótão, né, colocado à rua, e ele atravessa uma ponte e finalmente encontra, fora do sonho, os cavaleiros de Celefais, e até que ele consegue ser o rei de tudo que ele criou dentro da sua mente. E no finalzinho, no último parágrafo, né, então, desde então, Kuranes reina sobre Oth-Anargai e todas as regiões vizinhas. Ele ainda reina por lá e há de reinar, ainda que sob os penhascos de Innsmouth as marés o tratassem com escárnio. E aí ele fala que tratassem com escárnio o corpo de um mendigo que atravessou o vilarejo semideserto ao amanhecer, provavelmente quando ele foi mandado embora do sótão, tratassem com escárnio e atirassem o corpo sobre as rochas ao lado das Trevor Towers, cobertas de era, e aqui já é a vida real, o corpo dele morto como um mendigo, onde o cervejeiro milionário, gordo e repulsivo desfruta a atmosfera comprada de uma nobreza extinta. Né? E aí ele faz uma crítica assim, aqui, né, a essa nobreza que não existe mais, no entanto que ainda alimenta esses milionários, aqui no caso um cervejeiro milionário, gordo e repulsivo, que desfruta essa atmosfera comprada de uma nobreza extinta. Bom conto, um conto onírico das viagens dentro dos seus sonhos de Kuranes, feito em 1920 por Howard Phillips Lovecraft. Está dentro daquele livro de contos chamado Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft. Tem aqui na internet à vontade para você ler em PDF. Muito bem.